Quando nós iniciamos este novo ano, e nós podemos dizer que sempre há expectativas nos acontecimentos que virão, quer nas decisões políticas de nosso país, também pelo mundo afora. Como será a administração municipal, com os novos prefeitos ou também aqueles que foram reeleitos? E acho interessante, esta semana, em alguns noticiários, o primeiro prefeito numa cidade, num lugar do interior aí, não sei em que estado, ele protocolou um decreto que ele está entregando as chaves da cidade para Deus. E outro, recentemente, essa semana mesmo, também dizendo que ele quer que Deus cuide do seu governo. Em certo ponto é bom, não é? Mas algumas pessoas questionaram, mas então para que ele foi eleito? Se Deus vai governar, se Deus vai administrar, então para que precisamos de prefeito? E então nós devemos entender que pessoas devem se colocar na dependência de Deus, que Deus seja o orientador. Então haverá um bom governo, se Deus estiver no comando da sua vida. E quanto ao povo, será que haverá emprego para aqueles que estão desempregados? Será que seremos supridos das nossas necessidades, como alimento, roupa, saúde e outras coisas mais? Então é nesse momento que jamais devemos esquecer de que temos o Senhor, Deus Criador de todas as coisas. Peço aos irmãos que abram Isaías 40, Isaías capítulo 40, versículos 28 a 31. Nos diz assim a palavra de Deus: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços se exaustam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, sobem com asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esse texto começa com uma pergunta. E perguntas, muitas vezes, é o que surgem diante de nós em todos os dias da nossa vida. Perguntas que muitas vezes nós não sabemos responder. Mas quando temos perguntas como esta aqui, questionando sobre o Senhor, a Bíblia tem as respostas. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? Quando Isaías profetizava ao povo, é porque o povo havia se afastado de Deus. Estava pagando um preço muito caro por isso. E nós encontramos na Bíblia alguns textos
interessantes sobre a segurança que podemos ter, embora cansados, sem forças, como diz o texto, sem nenhum vigor, fatigados, exaustos. Mas os que esperam no Senhor ganham novas forças. Assim ele dá o exemplo da águia, uma ave forte, veloz, correm e não se cansam, andam e não se fadigam. Esse texto nós podemos tirar algo de proveitoso para as nossas vidas quando nós pensamos que estamos na dependência de Deus. Eu quero que os irmãos leiam comigo o Salmo 121. Salmo 121. Esse texto nós lemos no início do nosso culto. Nesse salmo, nós encontramos que Deus é fiel guarda do seu povo. Podemos dizer que todo salmo, ele se ocupa com a proteção divina. E todo salmo é uma resposta à pergunta do primeiro versículo, que também começa com uma pergunta. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nós podemos refletir no triste caso daquele que não crê, que não é capaz de dizer: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. O grande pregador, Charles Spurgeon, diz o seguinte sobre este salmo. Este salmo está a alguns passos adiante do anterior, que fala da paz da casa de Deus e do cuidado protetor do Senhor. Enquanto todo o Salmo 120, o salmo anterior, lastima a falta da paz na casa do homem bom, e o ser exposto aos assaltos de línguas maldizentes. Naquele Salmo 120, os seus olhos miram em redor de si mesmo, com angústia, lamentos e sem paz. No Salmo 121, olham para cima, com esperança, sabendo que o Senhor é todo-poderoso, que nos guarda e nos protege. No versículo 8, que nós lemos: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Mas voltando um pouco lá para Isaías, mesmo no capítulo 41, verso 10, diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. No versículo 13 desse mesmo capítulo, nós lemos: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Aqui no Salmo 121, nós lemos no versículo 5: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Parece que Deus gostava do lado direito. Parece que Deus não era canhoto. O que quer dizer a mão direita, a destra? Todo aquele que sabe que a maioria das pessoas é destra, ou seja,
usa a mão direita para determinados serviços. A esquerda, ela não é tão forte. Ela não tem tanto comando como a direita. É interessante nós observarmos esse detalhe. E na Bíblia nós vamos encontrar vários ensinamentos sobre a destra, sobre a mão direita. E gostaria de pensar um pouco com os irmãos sobre isso. Encontramos então essas passagens mencionadas. Destra, mão direita, Jesus sentado à direita de Deus. Isso foi quando Estevão foi apedrejado e contemplou isso. Está em Atos 7:55. Para nós entendermos estes versículos, nós temos que examinar também outros e entendermos o agir de Deus. Em Atos 5:31 diz: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Indica também que a mão direita ou braço de Deus, às vezes se referem especificamente sobre o poder de salvação de Deus. Deus tem o poder de salvar. Se alguns estão pregando que tem poder para salvar, sem usar a autoridade máxima, que é Deus, que é o sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós, nós temos que entender que algo está acontecendo de errado. Pois nós temos que confiar na sua palavra. Temos que confiar no poder de Deus, no poder salvador que vem somente através de Deus e de Jesus Cristo. Muitos outros versículos ou escrituras falam da destra de Deus como representando libertação, a vitória que Ele concede ao seu povo. Vou pedir auxílio dos irmãos. Alguém poderia ler Êxodo 15, verso 6? Quem achar pode ler. O poder de Deus sendo revelado aonde? A sua destra. A sua destra. Mais um versículo, Salmo 98, verso 1. Outra vez vemos mencionados a sua mão direita. E o que acontece com a sua mão direita? Seu braço santo, lhe alcançaram a vitória. Lhe alcançaram a vitória. Parece, portanto, que a descrição de Jesus à direita de Deus significa que Jesus é o poder salvador de Deus. Esse conceito, ele está de acordo com a associação da posição de Jesus à direita de Deus. O seu papel mediador, particularmente sua obra como nosso intercessor e sumo sacerdote. Nós lemos lá em Romanos 8:34 o seguinte, Romanos 8:34, o versículo começa com a pergunta: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Outro versículo que nós temos, Hebreus 8:1, também vai falar aos nossos corações, nos ensinando essa preciosa lição. Hebreus 8, versículo 1. Ora,
o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Que neste ano de 2017, o Senhor possa sustentar a cada um de nós com o seu braço forte. Nós podemos crer nessas verdades, nós podemos entender que o Senhor nos sustenta. Que a palavra de Deus, sendo rica de ensinamentos para as nossas vidas, que nós não olhemos apenas para nós mesmos, para o nosso esforço, para a nossa capacidade, mas que nós coloquemos a nossa vida diante do Senhor. Nós queremos muitas vezes realizar muitas coisas que nós achamos que poderemos fazer, teremos a capacidade de fazer, mas a certeza é que Deus nos ama, Deus tem colocado diante de nós desafios e Deus tem seus propósitos, mas que nós coloquemos a nossa vida diante dele. Quero terminar com a leitura de Romanos 8, de 31 a 39. Eu gostaria que os irmãos também observassem esses versículos da certeza de que Deus tem um verdadeiro amor para com nossas vidas. E esse texto que, embora seja bem conhecido, mas nós devemos colocar muitas vezes esses versículos em prática em nossas vidas. Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, a fome ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos ama. E se Deus nos ama, nós devemos confiar naquilo que a palavra de Deus nos deixa. Nós devemos crer nessas verdades. E esse amor de Deus por nós, revelado em Cristo Jesus, é algo tão grande, tão maravilhoso, e que em nossas vidas nós devemos entender. Nós temos aqui na palavra de Deus dizendo que nós passamos por muitas coisas, não é? Quando fala aqui no versículo 35 de Romanos 8, a tribulação, a angústia, perseguição, a fome, a nudez, perigo ou espada, tantas coisas nos perseguem.
tantas coisas que nós sentimos que nos oprimem, mas em quem nós temos confiado? Elevo meus olhos para o alto. O meu socorro vem do Senhor. A cada dia, meus irmãos, em qualquer situação, não vamos nos esquecer que esta palavra que nós lemos, ela nos ensina a dependermos de Deus. Busque socorro em Deus. Você tem amigos? Tem colegas? Tem irmãos na igreja? Mas ainda o maior socorro é Deus quem pode te dar. Que Deus nos abençoe e que tenhamos um ano onde nós podemos contar as bênçãos de Deus, mas deixar que Ele trabalhe em nossas vidas. Que Deus abençoe. Amém.